Quando acordei naquela manhã, senti algo estranho no ar. Era como se a casa estivesse mais fria, mais silenciosa, mais vazia do que de costume. Caminhei até a cozinha ainda com o corpo pesado, esperando encontrar ao menos algum resto do dia anterior. Mas, quando abri a geladeira, o choque veio como uma onda gelada que subiu pela minha espinha. Não havia nada além de uma garrafa quase vazia de água. As prateleiras brancas pareciam brilhar de um jeito cruel, como se zombassem da minha situação. Fiquei parada ali, segurando a porta, tentando entender como eu tinha chegado naquele ponto. Eu sempre encontrava um jeito. Sempre havia algo. Nem que fosse pouco, mas naquela manhã, pela primeira vez, eu realmente não tinha nada para comer. Passei a mão pelo rosto, tentando segurar as lágrimas. Calma, deve ter alguma coisa, pensei. Abri o freezer, vazio. Abri os armários, vazios. As gavetas da cozinha, só embalagens antigas, migalhas, lembranças de dias melhores. Meu estômago doeu, não só de fome, mas de medo. Um medo profundo, silencioso. O tipo de medo que aperta o peito até faltar ar. Apoiei as mãos na pia, tentando não desmoronar ali mesmo. A verdade, dura e inegável, estava diante de mim. Eu não tinha mais o que comer. Pensei em todas as contas, nos dias lutando por algum trabalho, nas portas fechadas. Pensei no quanto eu tinha tentado manter a esperança. Mas naquele instante, a fome era real, física, cortante. E a sensação de estar completamente sozinha aumentava com cada segundo. Olhei ao redor da cozinha como se, por algum milagre, algo fosse aparecer. Mas nada aconteceu. Respirei fundo e senti o nó na garganta crescer. Aquele seria, sem dúvida, o dia mais difícil da minha vida. E eu ainda não fazia ideia do que Deus estava prestes a fazer. Fechei a geladeira devagar, como se o barulho pudesse machucar ainda mais o meu coração. Fiquei parada no meio da cozinha, respirando fundo, tentando organizar pensamentos que já estavam caindo em pedaços. A fome vinha em ondas, mas nenhuma delas era tão forte quanto a sensação de impotência que tomou conta de mim naquele instante. Decidi olhar tudo outra vez. Não porque eu acreditava que encontraria algo, mas porque minha mente se recusava a aceitar a realidade. Abri os armários com mais pressa puxegevitos. Olhei atrás de latas vazias, de potes antigos, nada. Nenhuma migalha, nenhum pacote esquecido. A carteira, um único papel amarelado e algumas moedas que não davam para comprar nenhum pão. O bolso da mochila, vazio. As bolsas antigas guardadas no armário da sala, só poeira e lembranças. Era como se tudo conspirasse para me mostrar que não havia mais saída humana, menos que eu tinha chegado ao limite de todos os esforços possíveis. Senti as mãos tremerem e encostei na mesa para não cair. A fome não era mais apenas física, era emocional. Era o medo de não conseguir passar daquele dia. Olhei para a janela, para o céu cinzento lá fora, e senti uma vontade desesperada de gritar, mas nem força para isso eu tinha. Sentei na cadeira e deixei meu corpo desabar. Senhor, o que eu faço agora? Sussurrei com a voz falhando. Fechei os olhos e respirei fundo. Algo dentro de mim ainda tentava encontrar alguma última esperança escondida. Talvez alguém ligasse, talvez surgisse uma ideia, talvez, mas nada acontecia. Era a primeira vez, em toda a minha vida, que eu realmente sentia o peso da fome bater a porta a menos. E a porta não tinha nada para oferecer de volta, mas eu ainda não sabia. Esse vazio estava prestes a ser preenchido de um jeito que eu jamais imaginaria. Quando percebi que não havia mais nenhuma saída, meu corpo simplesmente parou. Fiquei ali, na cozinha, sentindo a fome misturada com aquela dor funda, aquela que não começa no estômago, mas na alma. Era como se todo o peso dos últimos meses tivesse sido colocado sobre meus ombros ao mesmo tempo. E pela primeira vez naquele dia, eu não tentei ser forte. Eu não tentei fingir que estava tudo bem. Eu não tentei me distrair. Eu apenas deixei meu corpo ceder. Ajoelhei-me ali mesmo, no chão frio, apoiando as mãos para não desabar completamente. As lágrimas começaram a cair antes mesmo de eu conseguir formular qualquer palavra. Era um choro cansado, silencioso. Um choro de quem já não tem forças para lutar sozinha. Senhor, a palavra saiu como um fio de voz. Eu não sei mais o que fazer. A cozinha parecia ainda mais silenciosa depois disso. O som das gotas de lágrimas batendo no azulejo ecoava como pequenas confissões do que eu estava sentindo. Eu fechei os olhos com força, tentando segurar a dor, mas ela transbordava sem pedir permissão.
Eu não estou pedindo muito, continuei, quase sem ar. Eu só queria alguma coisa para comer hoje. Um pão, um prato simples. Qualquer coisa. A fome apertava meu estômago, mas a oração apertava ainda mais meu coração. Era uma mistura de desespero e entrega, como se eu estivesse finalmente admitindo que não tinha mais nenhum controle, e que se algo acontecesse, teria que vir de Deus. E somente dele. Me ajuda, Pai. Eu sussurrei, tremendo. Não me deixa passar por isso sozinha. Eu só preciso de um sinal, de uma provisão, de um cuidado teu. Quando terminei, o silêncio voltou. Um silêncio tão profundo que parecia me envolver inteira. Eu respirei fundo e esperei. Não havia resposta. Não havia voz. Não havia milagre imediato. Mas naquele instante, naquele chão frio, algo dentro de mim começou a acalmar. Era como se Deus estivesse dizendo, sem palavras. Eu ouvi. E eu ainda não sabia. Mas aquela oração, feita entre lágrimas e fome, já estava ecoando no céu. Depois da oração, fiquei ali no chão por alguns instantes, sentindo as lágrimas secarem no meu rosto. Meus joelhos doíam, meu estômago reclamava, e minha mente parecia vaga, como se eu estivesse flutuando entre o desespero e uma pequena esperança que eu mal conseguia reconhecer. Respirei fundo e me levantei devagar, apoiando a mão na cadeira para não perder o equilíbrio. A casa estava silenciosa demais. O tipo de silêncio que faz a gente ouvir a própria respiração, o próprio medo. Fui até a sala e me sentei no sofá, abraçando minhas pernas. O tempo parecia não avançar. A oração tinha sido sincera, profunda, quase uma última tentativa de alcançar o céu, mas, depois dela, nada, nenhum som, nenhum movimento, nenhuma resposta. Olhei para a janela. O céu estava parado, cinza, como se o dia também estivesse cansado. O barulho da rua parecia distante, como se o mundo estivesse acontecendo lá fora, e eu estivesse presa em um lugar paralelo, um lugar onde a fome e a solidão gritavam mais alto do que tudo. Meu coração batia devagar, cada minuto parecia durar uma eternidade. Será que Deus ouviu? A dúvida veio rápida, cortante. Eu tentei afastar, mas ela insistia. Era difícil lutar contra o medo quando o corpo doía, quando o estômago estava vazio, quando nada à minha volta mostrava algum sinal de mudança. O silêncio continuava, um silêncio que apertava Kilma Shukova, que fazia meu peito parecer pequeno demais para tanta angústia. Por um instante, senti vontade de chorar de novo, mas não saiu lágrima alguma. Era como se eu já tivesse chorado tudo o que tinha. Então apenas me encostei no sofá, respirei fundo e fechei os olhos. Me ajuda, Senhor, mesmo que eu não consiga ver nada agora. Às vezes, o silêncio de Deus não é ausência. É preparação. É movimento invisível. Mas naquele momento, tudo o que eu podia fazer era esperar. Esperar e confiar menos, mesmo sem entender. As horas começaram a passar devagar, como se o tempo tivesse decidido me testar também. A cada minuto, a fome aumentava um pouco mais, e eu já não sabia se era meu corpo pedindo socorro ou minha mente criando um peso maior do que eu podia suportar. A verdade é que aquela tarde parecia infinita, menos um deserto silencioso que eu precisava atravessar sem ter forças. Levantei-me do sofá com cuidado, tentando ignorar o vazio no estômago. Caminhei pela casa, como quem tenta fugir de si mesma. Abri a janela para sentir um pouco de ar, mas o vento que entrou só trouxe mais frio aos meus braços. Fechei novamente, olhei para a porta, olhei para o chão, olhei para minhas mãos, trêmulas. Cada movimento parecia lento e pesado. Tentei me distrair lavando a louça que já estava limpa. Depois, organizei umas coisas na estante. Até arrumei as almofadas do sofá pela terceira vez. Mas nada ajudava. A fome tinha uma forma cruel de lembrar que estava ali, e o silêncio fazia questão de amplificar tudo. A oração que fiz mais cedo ainda ecoava dentro de mim. Eu repetia mentalmente cada palavra. Tentava me convencer de que Deus tinha ouvido, que Ele estava comigo. Mas o tempo insistia em insistir. Olhei para o relógio. Parecia que a tarde não tinha fim. As sombras na parede mudavam devagar, e eu tinha a sensação de estar presa numa espera que nunca terminaria. Senhor, me dá paz enquanto espero, murmurei, encostando a cabeça no encosto do sofá. Fechei os olhos por alguns segundos, tentando apenas respirar, tentar não desmoronar. Tentar acreditar. E foi exatamente quando comecei a aceitar que aquele dia terminaria assim. Vazio, silencioso, sem resposta, a menos que algo começou a mudar. Não foi um som alto. Não foi um milagre estourando o céu. Foi algo pequeno,
sutil. Uma mudança quase imperceptível no ambiente da casa. Algo que eu ainda não entendia menos, mas que estava prestes a se revelar. Eu estava sentada no sofá, tentando controlar a respiração, quando ouvi algo diferente. Foi tão pequeno, tão discreto, que por um momento achei que fosse coisa da minha imaginação. Some leave, quase um toque abafado. Tum! Meu coração parou por um segundo. Abri os olhos devagar, como se tivesse medo de que qualquer movimento pudesse espantar aquele som misterioso. Fiquei completamente imóvel, ouvindo, esperando, tentando entender se tinha realmente acontecido. E então veio de novo. Tum! Um pouco mais claro, um pouco mais real. Meu corpo inteiro arrepiou. Olhei para a porta com um misto de curiosidade e medo. Será que? Não. Não podia ser. Levantei devagar, sentindo minhas pernas bambas. A fome já tinha tirado parte das minhas forças. E agora a ansiedade terminava de sacudir tudo por dentro. Caminhei até a porta sem entender direito o que sentir. Cada passo parecia fazer o chão tremer. Quando cheguei perto, respirei fundo. Por um instante, coloquei a mão no peito para tentar acalmar o coração que batia rápido demais. Deus? É alguma coisa? Encostei o ouvido na porta. Silêncio. Mais um passo. A mão na maçaneta. E o pensamento insistente. Ninguém sabia da minha situação. Ninguém com cuidado. Destravei a porta. Meu coração parecia preso na garganta. A maçaneta girou com um pequeno clique que ecoou na casa silenciosa. Abri só alguns centímetros. Depois mais um pouco, e então vi. Algo estava no chão. Bem ali, encostado na porta. Uma sacola grande cheia. Fiquei sem ar. Literalmente. Me ajoelhei devagar, ainda sem acreditar no que estava vendo. Toquei a sacola com a ponta dos dedos, como se precisasse confirmar que não era uma ilusão. O plástico estava frio, pesado, real. Olhei para os lados. A rua estava vazia, nenhum carro parando, nenhuma pessoa se afastando, nada. Era como se alguém tivesse deixado aquilo e sumido em segundos. Ou como se Deus tivesse batido na minha porta. Ajoelhada diante daquela sacola, eu sentia meu coração pulsar tão forte que parecia preencher toda a casa. Era como se o tempo tivesse parado. O ar ficou mais leve. E, ao mesmo tempo, mais pesado. Eu não sabia se chorava, se ria, se dizia alguma coisa. Apenas fiquei ali, tentando aceitar o impossível diante dos meus olhos. Com as mãos tremendo, puxei a sacola devagar. Ela estava cheia de verdade. Abri a primeira embalagem. Arroz, depois outra. Feijão, macarrão, pão fresco, frutas e até alguns itens que eu nunca comprava, porque estavam sempre além do que eu podia pagar. Meu lábio tremeu. Eu levei a mão à boca, e pela primeira vez naquele dia, chorei de um jeito diferente. Não era desespero, não era tristeza. Era algo sagrado. A cozinha, que horas antes parecia condenada ao vazio, agora parecia iluminada, como se cada alimento carregasse não apenas sustento, mas também um recado direto do céu. Sentei-me no chão com a sacola ao meu lado, sem conseguir me mover. Tentei entender de onde aquilo tinha vindo. Tentei imaginar quem poderia ter deixado. Mas nada fazia sentido. Ninguém sabia da minha fome. Ninguém sabia da minha oração. Ninguém sabia do meu desespero daquela manhã. E mesmo assim, alguém menos ou melhor, alguém menos havia batido na minha porta. Peguei uma maçã da sacola. Era brilhante, fresca, perfeita. A segurei com cuidado, como se fosse frágil demais para o momento. Depois de alguns segundos, levei ao peito, abraçando como se fosse um presente vivo. Olhei para o céu, mesmo sem vê-lo, e pela primeira vez em muito tempo, sorri enquanto chorava. Obrigada, Senhor, obrigada. O Senhor ouviu. No fundo, eu sabia. Não era coincidência. Não era acaso. Não era sorte. Aquilo era Deus dizendo, do jeito mais simples e mais profundo: eu estou aqui. Eu te sustento. E naquele instante, minha fé não apenas reviveu, ela floresceu. A sacola ainda estava aberta ao meu lado, quando finalmente me levantei. Olhei ao redor da cozinha, para cada item que algumas horas antes eu jamais imaginei ver ali. Era como se o ambiente tivesse sido preenchido de um novo ar, uma nova esperança, uma nova prova do cuidado de Deus. E por alguns segundos, eu simplesmente fiquei parada, absorvendo tudo. Passei a mão pelo rosto para secar as lágrimas. Mas elas continuavam caindo, agora de um jeito diferente. Não era dor, não era desespero, era gratidão. Peguei a sacola com mais firmeza
e comecei a organizar a comida na mesa. Cada alimento parecia carregar uma mensagem silenciosa. Eu cuido de você. Eu te ouvi. Eu não te deixei sozinha. Sentei-me novamente, com uma maçã entre as mãos, e deixei a emoção vir. Respirei fundo e fechei os olhos. A oração que eu tinha feito horas antes ainda ecoava dentro de mim menos, mas agora ela não era mais um pedido. Era uma resposta. Deus não apenas ouviu minha voz cansada, ele respondeu de um jeito tão simples, tão humano, tão íntimo, que eu jamais poderia duvidar. A fome que eu senti naquela manhã foi substituída por algo muito maior. Uma certeza profunda de que, mesmo no pior dia, mesmo no silêncio mais pesado, mesmo quando parece que nada vai mudar, Deus já está preparando a provisão. Às vezes, Ele não envia palavras, não envia sinais grandiosos, não envia vozes do céu. Às vezes, Ele envia uma sacola de comida deixada na sua porta, no momento exato, no minuto perfeito, na hora que você mais precisa. E se você está ouvindo essa história agora, deixa eu te pedir algo do fundo do coração. Se essa história tocou você, deixe seu comentário, escreva um amém aqui embaixo e compartilhe este vídeo. Talvez alguém que esteja sem forças hoje precise lembrar que Deus ainda bate na porta. Ele nunca falha. Ele nunca chega tarde. Ele sempre provê.